Vocês já ouviram falar do confronto épico entre Elias e os profetas de Baal no Monte Carmelo. Este evento não é apenas uma história antiga, mas uma demonstração incrível do poder de Deus. Sabiam que este evento envolveu um dos maiores milagres registrados na Bíblia, onde Deus enviou fogo do céu para consumir um sacrifício encharcado de água? Preparem-se para uma viagem no tempo para testemunhar um dos momentos mais impactantes das Escrituras. A história se passa em uma época de grande apostasia em Israel. O rei Acabe e sua esposa Jezabel levaram o povo a adorar Baal, um deus pagão. Elias, um profeta de Deus, desafiou diretamente os profetas de Baal e reuniu o povo no Monte Carmelo. Vemos, em 1 Reis 18:21, o seguinte: até quando ficarão indecisos entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, sigam-no, mas se Baal é Deus, sigam-no. O povo permaneceu em silêncio, mostrando sua indecisão e medo. Essa passagem nos lembra da importância de uma fé firme e decidida, algo que muitos de nós ainda lutamos para alcançar hoje. Além disso, a travessia de Elias até o Monte Carmelo simboliza a jornada da fé, onde muitas vezes precisamos confrontar nossos próprios ídolos e decidir quem realmente adoramos. O que estava em jogo aqui não era apenas uma competição entre dois deuses, mas um teste de lealdade e verdade. Em Deuteronômio 6:5, somos chamados a amar o Senhor, nosso Deus, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todas as nossas forças. Esse desafio, lançado por Elias, foi um chamado para o povo de Israel renovar esse compromisso e abandonar a idolatria que estava corrompendo suas vidas. A preparação para este desafio também nos lembra da importância da purificação e arrependimento antes de nos aproximarmos de Deus. Em 2 Crônicas 7:14 lemos: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Este é um lembrete poderoso de que antes de qualquer grande movimento de Deus, deve haver um tempo de preparação espiritual. Elias propôs um teste. 2 altares seriam preparados, cada um com um bezerro, mas sem fogo. Os profetas de Baal invocariam seu Deus, enquanto Elias invocaria o Senhor. O Deus que responder lançando fogo sobre o sacrifício. Este é Deus, declarou Elias, desafiando os profetas de Baal a mostrar o poder de seu Deus. Este desafio não era apenas uma competição, mas uma chamada para que o povo reconhecesse a verdadeira divindade. Este evento nos lembra da luta constante entre o verdadeiro Deus e os falsos deuses, uma batalha espiritual que ainda enfrentamos hoje. Paulo nos adverte em 1 Coríntios 10:14. Portanto, meus amados, fujam da idolatria. A idolatria não é apenas a adoração de imagens esculpidas, mas pode ser qualquer coisa que colocamos acima de Deus em nossas vidas. Isso pode ser dinheiro, poder, prazer ou mesmo nosso próprio ego. A clareza de Elias, ao lançar este desafio, também reflete a mensagem clara e inconfundível do Evangelho. Em João 14:6, Jesus declara: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Assim como Elias pediu uma demonstração clara de quem era o verdadeiro Deus, Jesus também nos chama a uma fé clara e decidida, reconhecendo que Ele é o único caminho para Deus. Os profetas de Baal clamaram e dançaram ao redor do altar, desde a manhã até o meio-dia, sem resposta. Elias zombou deles, sugerindo que Baal estava ocupado ou dormindo. Vemos, em 1 Reis 18:27, o seguinte: Elias disse: gritem mais alto.
Talvez esteja meditando, ocupado ou viajando. Quem sabe está dormindo e precisa ser despertado. Eles continuaram gritando e se cortando, mas Baal não respondeu. Este evento sublinha a impotência dos deuses falsos e a futilidade de seguir crenças vazias. Essa cena nos faz refletir sobre a importância de reconhecer a falsidade dos ídolos modernos, que prometem satisfação e poder, mas são incapazes de nos salvar. Em Isaías 44:9, lemos: "Todos os que fazem imagens de escultura são nada, e suas coisas desejadas não aproveitam." A falta de resposta de Baal destaca a diferença entre deuses falsos e o Deus verdadeiro, que está sempre presente e atento às necessidades de seu povo. Além disso, a persistência dos profetas de Baal em seus rituais nos lembra de como podemos facilmente nos perder em esforços fúteis quando não estamos seguindo a verdade. Em Mateus 15:9, Jesus cita Isaías dizendo: "Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens." A verdadeira adoração deve ser direcionada ao Deus vivo e verdadeiro, não baseada em tradições humanas ou falsos deuses. Elias chamou o povo para perto de si. Reconstruiu o altar do Senhor com 12 pedras, representando as 12 tribos de Israel. Ele fez um sulco ao redor do altar e molhou o sacrifício com 12 cântaros de água, tornando impossível que pegasse fogo naturalmente. Vemos em 1 Reis 18:36-37 o seguinte: Elias orou: "Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje se saiba que Tu és Deus em Israel e que eu sou Teu servo, e fiz todas essas coisas por ordem Tua. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que Tu, ó Senhor, és Deus e que fazes o coração deles voltar para Ti." A oração de Elias foi um apelo à revelação divina para trazer o povo de volta à fé verdadeira. Este ato de Elias de reconstruir o altar é um poderoso símbolo de restauração espiritual. Quando voltamos a Deus, Ele restaura nossas vidas e nos traz de volta ao seu propósito original. Lembramos em Joel 2:25-26: "E restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, e comereis abundantemente, e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus." A preparação do sacrifício por Elias também simboliza a nossa própria preparação para nos encontrarmos com Deus. Assim como ele arrumou o altar e o sacrifício, somos chamados a preparar nossos corações e vidas. Em Romanos 12:1, Paulo nos exorta: "Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês." Nossa entrega completa a Deus é o verdadeiro sacrifício que Ele deseja. Deus respondeu, enviando fogo do céu, que consumiu o sacrifício, a lenha, as pedras e até a água no sulco ao redor do altar. Vemos em 1 Reis 18:38-39 o seguinte: "Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o sacrifício, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água na valeta." Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: "O Senhor é Deus! O Senhor é Deus!" Esta resposta divina foi uma demonstração inquestionável do poder de Deus, reafirmando sua soberania e a verdade de sua palavra. Esse evento nos lembra de Hebreus 12:29, pois o nosso Deus é um fogo consumidor. Ele tem poder absoluto sobre tudo, e suas demonstrações de poder são para nos chamar de volta a Ele. A resposta de Deus ao sacrifício de Elias não foi apenas uma validação de sua fé, mas também um chamado ao arrependimento e renovação para todo o povo de Israel.
Também podemos ver um paralelo com o sacrifício de Jesus. Assim como o sacrifício de Elias foi aceito por Deus com fogo, o sacrifício de Jesus na cruz foi aceito por Deus como pagamento pelos nossos pecados. Em Efésios 5:2, lemos: "E vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus." O povo reconheceu a soberania do Senhor e se prostrou em adoração. Os profetas de Baal foram capturados e mortos por ordem de Elias, eliminando a influência pagã de Israel. Este evento não só mostrou o poder de Deus, mas também reafirmou a fé do povo e a autoridade de Elias como profeta do Senhor. Este momento de purificação foi crucial para a restauração da verdadeira adoração em Israel. Assim como Israel precisou remover a impureza de sua comunidade, somos chamados a afastar de nossas vidas tudo que nos separa de Deus. Em 2 Coríntios 6, 17 e 18, Paulo nos lembra: "Portanto, saiam do meio deles e separem-se, diz o Senhor. Não toquem em coisas impuras, e eu os receberei." A purificação do povo e a eliminação dos profetas de Baal simbolizam a necessidade de nos livrarmos de tudo o que é contrário à vontade de Deus em nossas vidas. Essa ação decisiva de Elias também nos ensina sobre a importância de tomar medidas drásticas quando necessário para nos mantermos fiéis a Deus. Em Mateus 5, 29 e 30, Jesus nos instrui: "Se o seu olho direito o fizer pecar, arranque-o e jogue-o fora. E se a sua mão direita o fizer pecar, corte-a e jogue-a fora." A seriedade com que tratamos o pecado em nossas vidas deve refletir a seriedade da nossa devoção a Deus. Para os discípulos, testemunhar este milagre foi uma experiência transformadora. Eles não apenas viram o poder de Deus em ação, mas também compreenderam a seriedade do compromisso com o Senhor. A autoridade de Elias sobre os profetas de Baal e a resposta divina ao seu pedido solidificaram a fé dos discípulos, mostrando-lhes que a obediência e a confiança em Deus são recompensadas de maneiras miraculosas. Esse evento preparou os discípulos para suas próprias missões futuras. Eles entenderam que, assim como Elias, enfrentariam oposição e desafios, mas poderiam confiar plenamente no poder e na proteção de Deus. A visão do fogo celestial consumindo o sacrifício encharcado de água permaneceu com eles como um lembrete constante da supremacia e fidelidade de Deus. Vemos em Mateus 28, 18 e 20, Jesus dizendo: "Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos." A experiência de Elias no Monte Carmelo foi uma prévia do poder que os discípulos veriam em ação através de Jesus e do Espírito Santo. A confiança de Elias em Deus e a manifestação poderosa de Deus serviram como um modelo para os discípulos sobre como eles deveriam confiar em Deus em suas próprias vidas e ministérios. Em Atos 1:8, Jesus promete: "Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra." A mesma confiança que Elias teve em Deus é a mesma confiança que somos chamados a ter hoje. Este evento nos ensina várias lições importantes. Primeiro, a necessidade de uma fé inabalável em Deus. Elias enfrentou 450 profetas de Baal sozinho, confiando totalmente no Senhor. Em Hebreus 11:6 lemos: "Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam." A coragem e a fé de Elias são um exemplo para nós
sobre como devemos nos posicionar firmemente em nossa fé, mesmo diante de grandes adversidades. Segundo, a oração fervorosa e confiante. A oração de Elias foi simples, mas cheia de fé e confiança na resposta de Deus. Tiago 5,16 nos lembra: a oração de um justo é poderosa e eficaz. Este exemplo nos mostra que a eficácia da nossa oração não depende de sua eloquência, mas da sinceridade e fé com que oramos. Terceiro, a ação divina em resposta à fé. Deus respondeu com poder, demonstrando que Ele está atento às nossas necessidades e que responde à nossa fé. Em Jeremias 33:3, lemos: clame a mim, e eu responderei, e direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. A disposição de Deus em responder à fé de Elias nos encoraja a confiar plenamente em sua provisão e poder em nossas próprias vidas. Finalmente, somos chamados a refletir sobre onde colocamos nossa confiança. Como Elias, devemos desafiar as falsas seguranças deste mundo e voltar nosso coração para o verdadeiro Deus. Em Mateus 6,24, Jesus nos adverte: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Somos desafiados a examinar nossas vidas e a remover qualquer coisa que possa estar competindo com Deus por nosso amor e lealdade. Essa história incrível nos mostra o poder absoluto de Deus e a importância de nossa fé. Que possamos sempre lembrar que em qualquer desafio podemos confiar no Senhor. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar um joinha e se inscrever no canal para mais histórias bíblicas emocionantes. Compartilhe essa mensagem com seus amigos e familiares e que Deus abençoe a todos.